Alimenta-nos, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Sela, Deus, o entendimento da Tua palavra em nossa mente e coração, Pai, e nos capacita, Senhor, para que nós possamos viver a Tua palavra em nossa vida a cada dia, Senhor. Joga por terra nesta noite, Pai, tudo aquilo, Senhor, que possa tentar atrapalhar, Pai, a nossa ligação contigo. Nós te oramos e nós te agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Aleluia. Hoje é um culto de consagração de obreiros. E toda palavra para culto de consagração de obreiros precisa ser uma palavra confrontadora. Como o próprio apóstolo Paulo, ele diz, né, a respeito do leite, como a gente costuma dizer, né, a gente não pode trazer um leitinho em um dia de culto de consagração de obreiros. Tem que ser um mocotó mesmo, abençoado, mesmo sendo de noite, né? Uma palavra que nos confronta. E exatamente por esse motivo, o nosso tema essa noite é idolatria. Pastor, idolatria? Um culto de consagração de obreiros, o que é que tem a ver? E o nosso tema é: que valor você tem? Ficou mais complicado ainda, né? Mas a gente vai caminhar um pouquinho, a gente vai entender o porquê da necessidade dessa palavra. Porque, afinal de contas, né, como foi falado aqui, como foi louvado aqui pela missionária, somos o exército de Deus. E Deus, ele tem que nos usar para a honra e glória dele, não é nossa. Somos o exército de Deus, e esses homens e mulheres de Deus hoje estão assumindo uma nova posição nas fileiras do exército celestial, tomando posição. E esse exército é um exército que está em guerra. Não é um exército apenas para figurar, para dizer: olha aqui, eu estou treinado, eu tenho uma posição. Não, estamos em guerra, nos encontramos em guerra. E todo soldado, e todo sargento, e todo cabo, independente da posição, se o exército está em guerra, um exército, ele tem dois trabalhos. Um trabalho é atacar, o outro trabalho é defender. E nós atacamos o reino das trevas quando nós trazemos uma palavra evangelística, né? E é maravilhoso, nós vemos como o Espírito Santo de Deus opera a sua obra de salvação na vida das pessoas. Mas também o exército, ele precisa defender, e nós defendemos quando nós trazemos uma palavra apologética, uma palavra de defesa. E é por isso essa palavra nesta noite é uma palavra de defesa da nossa fé, de defesa das Escrituras Sagradas, para que nós possamos estar revestidos contra os ataques do inimigo, para que possamos estar prontos. E como eu gosto, né, de uma palavra apologética. Às vezes a gente está aqui, eu olho assim, o pastor me chama para pregar, eu olho assim, é culto de domingo, né? Eu olho para a igreja e falo: pastor vai lembrar disso, não tem visitante na igreja hoje não, posso trazer uma palavra apologética, né, pastor? Eu gosto de dizer, eu acho que é por isso que ele me deu a responsabilidade de trazer essa palavra nessa noite, porque ele sabe que eu gosto desse tipo de palavra apologética, de defesa da fé e de ataque ao reino das trevas. Aleluia! Aleluia! Porque eu não sou um pastor carismático, né? Todos os pastores aqui são mais carismáticos do que eu. Como meus filhos mesmo falam, eu sou divertido igual um limão, né? Glória a Deus por isso. Vamos trazer a palavra do Senhor. Vamos falar hoje sobre um mal que tem assolado a igreja do Senhor, e isso não é de hoje. Esse mal se chama idolatria. E aqui, quando nós falamos de idolatria, amados, nós não vamos falar a respeito, não estamos falando a respeito de denominação, não estamos falando a respeito de placas de igreja, porque isso é só rótulo. Rótulo é só o que vem por fora. Cada um escolhe o rótulo que acha melhor, mas eu acredito que aqui várias pessoas bebam refrigerante, né? E quando você vai beber um refrigerante, você escolhe o refrigerante pelo rótulo. Esse rótulo aqui é mais bonitinho. Não, então esquece o rótulo nessa noite e vamos falar a respeito do que está dentro, porque isso é o que importa. Amém? O Senhor Jesus, ele certa vez, ele falou: olha, o que contamina o homem não é o que está fora, mas é o que sai, porque vem do coração. Então é o que está dentro que nos preocupa, e o que tem assolado a igreja de dentro para fora. Isso é o que tem nos preocupado através da idolatria. Essa palavra de defesa para os novos soldados, e quanto maior a patente,
maior responsabilidade, viu? Então, a palavra é de defesa para todos, mas quanto maior a patente do soldado, maior é a responsabilidade desse soldado. Amém? Glória a Deus. Mas o que idolatria tem a ver com valor, amados? Afinal de contas, o que esse pastor está trazendo essa noite? O tema é idolatria, o título é que valor você tem. A gente vai chegar lá, mas para isso a gente precisa mergulhar fundo no conceito de idolatria, para a gente entender, porque às vezes a gente comete o erro, né? A gente comete o pecado às vezes de ser muito raso. O que é idolatria? Idolatria é adorar ídolos. Idolatria é adorar imagens, é se prostrar diante de uma imagem, é rezar para uma imagem. Mas será que é só isso? Será que idolatria é somente isso? Muitas das vezes a gente erra, porque a gente deixa a definição num plano muito superficial. E aí quando a gente deixa as coisas no nível superficial, abre espaço para o inimigo atacar por baixo. Em Apocalipse, uma das cidades de Apocalipse chamada Laodiceia, o povo daquela cidade era tão convencido, porque era uma cidade impenetrável, até que depois de um terremoto começou a aparecer brechas nos muros. O ataque ele não veio de cima, o ataque veio pelas brechas. Por isso que a gente não pode se contentar com uma definição superficial do que era alguma coisa. A gente não pode se contentar com uma definição simplória. A gente precisa mergulhar em águas mais profundas. A gente comete o erro de não se aprofundar. Nessa noite a gente vai se aprofundar um pouquinho só nessa palavra. O dicionário Aurélio, na sua segunda edição da editora Positivo, ele vai definir idolatria como culto prestado a ídolos. E até aí a gente chegou, né, que é o nível superficial. E uma segunda definição: amor ou paixão exagerada. Opa, tá vendo como se a gente procurar mais um pouquinho já começa a aparecer mais coisas? Amor ou paixão exagerada. Já chegamos um pouquinho mais fundo aí, né? Então a gente já viu que existem pessoas que nunca prestaram culto a uma imagem. Existem pessoas que nunca se prostraram diante de um ídolo, mas que vivem no pecado da idolatria. Eu conheço pessoas assim, que idolatram a cerveja, que idolatram tantas coisas, nunca se prostraram diante de um ídolo. Olha só que coisa. Nunca pegaram, rezaram, fizeram uma oração para uma imagem, mas vivem na idolatria. Essa é a definição do dicionário. Agora, biblicamente falando, para a gente mergulhar um pouquinho mais ainda, a gente mergulhou na parte rasa da piscina, foi para a parte dos adultos, agora a gente vai para a parte dos atletas, um pouquinho mais, né? Biblicamente falando, o termo idolatria é a tradução do hebraico avodá zará. Que raio que é isso? Se a gente for traduzir ao pé da letra, significa trabalho estranho ou serviço estranho, né? Avodá significa trabalho. Quando você vai no centro da cidade trabalhar, isso é avodá, né? Zará, estranho, tem a ver com estranho. E aqui a gente tem algo importante para destacar aqui. Em hebraico não se usa a palavra culto, né? Aqui nós viemos hoje para um culto de consagração de obreiros. Amanhã à noite nós viremos aqui para um culto de adoração. Ontem teve culto de libertação. Em hebraico não se usa a palavra culto. Não se usa essa palavra. Se usa a palavra avodá. Opa! E avodá significa serviço, trabalho. Já acendeu uma luz aí, né? Já começou a ficar claro o negócio, né? Serviço, estranho, trabalho, estranho. Agora isso dá a palavra idolatria um contexto bem mais amplo do que a gente tinha falado lá no começo. Idolatria, adoração a ídolos. Na verdade, é muito mais.
do que isso. Infelizmente, nos nossos dias, amados, a gente tem visto se divulgar a mentira, uma mentira perniciosa, de que cada um pode adorar a Deus e servir a Deus da maneira que achar melhor, da maneira que mais lhe agrada. Infelizmente, isso tem sido muito divulgado nos nossos dias. E isso tem levado a igreja a caminhar por caminhos estranhos, a realizar serviços estranhos, a caminhar por caminhos não bons. E o que aconteceu com aqueles que prestaram um serviço estranho ao Senhor? E é bem importante prestar bastante atenção nisso, porque os obreiros, eles prestam serviço ao Senhor, eles conduzem o serviço do Senhor, eles direcionam o serviço do Senhor. E quando a gente vai para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, a gente vê logo no começo, lá no livro onde nós lemos a palavra inicial, em Levítico capítulo 10, a gente vai ver um serviço estranho. Capítulo 10, versículos 1 e 2 vai dizer assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Serviço estranho no tabernáculo do Senhor. Levaram fogo estranho, o que o Senhor não ordenou que eles fizessem. Mas eles acharam que, não, nós somos sacerdotes, a gente pode fazer. Tem gente que acha isso. Eu sou servo do Senhor, eu sou ungido do Senhor, eu decido, eu vou, eu faço, eu aconteço, quem manda sou eu. Não. Eles foram lá, eles decidiram, eles foram e morreram. Por quê? Ofereceram serviço errado. Eles se prostraram diante de algum ídolo? Não. Eles oraram a alguma imagem esculpida? Não. Mas eles ofereceram ao Senhor um serviço estranho, um serviço que o Senhor não lhes pediu. Não poderia ser do jeito deles, da forma que eles queriam. Segundo Samuel, capítulo 6, versículos 5 ao 8, a palavra de Deus vai nos trazer um outro exemplo de serviço estranho, que nos diz assim a palavra: E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Mas pastor, Deus fez isso com Uzá, a intenção dele era boa, a arca ia cair no chão. Davi ficou preocupado com isso, ficou triste, entristecido. Olha o que Deus fez. E agora como eu vou trazer a arca do Senhor? E Davi não levou a arca do Senhor, deixou ela lá um pouco. Vamos descobrir o que está dando errado. E Davi pesquisou e descobriu: opa, aqui na palavra do Senhor, é um texto um pouco antigo, não é do nosso tempo. Não foram os nossos levitas que caminham com Asaf
que escreveram. Foi um homem de Deus chamado Moisés que escreveu, tem muito tempo, mas está escrito que somente os levitas podem transportar a arca do Senhor. Foi por isso que Uzá morreu. Uzá não sabia que não poderia tocar ali. Ele teve a melhor das intenções, mas mesmo com a melhor das intenções, mesmo sem saber que não poderia tocar ali, foi um serviço estranho, um serviço que o Senhor não determinou e, além de não determinar, proibiu. E Uzá foi e fez mesmo assim, e por conta disso morreu. Quando Davi lá na frente, ele pega e chama os levitas, e aí ele faz tudo direitinho, né? Tem uma escala, né, dos levitas, uma escala dos sacerdotes, né, para que levassem a arca, a escala dos músicos para que cantassem, e fez tudo direitinho, aí deu tudo certo. Então aquela desculpinha de que, mas eu não sabia. Não, você está na responsabilidade, é sua responsabilidade saber. É por isso que são feitas essas perguntas aqui, para não só essas perguntas que são feitas aqui, amados, entendam. O servo do Senhor, ele já foi testado muito antes para chegar aqui na frente e responder essas perguntas. Essas perguntas são um testemunho para a igreja, um testemunho diante da igreja, porque uma das coisas que foram testemunhadas aqui é que a Bíblia, é a palavra de Deus, e ela é o quê? Ela é o quê? Ela é a sua regra. Isso. Esses dias eu estava vendo no Facebook, eu até printei para mandar para o pastor, mas acaba que faz uma coisa, faz outra, eu não tive tempo, porque foi uma coisa tão absurda. Que tem vários grupos, né, no Facebook, que você vê assim, grupo de pessoas que se dizem que são estudiosos da palavra, né, que são pastores, que são isso, que são aquilo, e pegaram e tacaram lá, né, aquele que crê na epístola de Tiago caiu da graça. Eu ia mandar para o pastor, vou mostrar para você. Falei, quer dizer que agora a gente tem que escolher na Bíblia aquilo que a gente acha que agrada mais a gente, isso aqui a gente segue, isso aqui é inspirado, isso aqui serve para mim, eu vou obedecer. Vamos ver o exemplo de Davi, vamos ver o exemplo de Uzá. Era uma coisa que não foi escrito na época dele. Quem compôs os hinos da inauguração da arca ali foi Asaf. Ele era contemporâneo de Davi, mas quem disse que somente os levitas poderiam transportar a arca não foram eles, foi alguém que viveu muito tempo antes, mas estava aqui, nesse livro, que é por isso que é regra de fé e prática. Então não pode ficar deixado de lado e escolher, não, eu quero só esse versículo aqui, porque esse versículo aqui, porque por conta disso a gente vê hoje a idolatria na igreja, pessoas idolatrando determinadas partes. Como Paulo já alertou que acontecia na época dele. Uns dizem que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Hoje em dia tem aqueles, não, só o Evangelho, eu anuncio o Evangelho. Outros, não, só as cartas de Paulo, porque o resto pode jogar fora, pode rasgar. Eu já ouvi isso. E vocês, com certeza, muitos aqui já ouviram. Não, hoje é só carta de Paulo. Não, Jesus, não é porque Jesus, ele fez assim, até Jesus eles minoram, diminuem Jesus. Idolatria dentro da igreja. Estão atribuindo um valor errado, mesmo dentro das Escrituras. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 1. A gente vê um outro exemplo. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Serviço estranho. Gente, ninguém mandou ele fazer aquilo. O terreno era dele. Ele poderia ficar com o terreno para o resto da vida. Ele poderia passar o terreno aquele terreno como herança para os filhos dele e para os netos. Se ele decidiu vender, o dinheiro era dele. Ele poderia fazer qualquer coisa com aquele dinheiro. Ele poderia esconder embaixo do colchão. Ele poderia viajar o mundo. Mas não. O que foi que ele fez? Ele consagrou ao Senhor. Eu vou vender esse terreno que eu tenho. E o dinheiro eu vou trazer aqui e depositar aos pés dos apóstolos para a obra do Senhor. E no momento em que ele consagrou ao Senhor, aquele dinheiro ele deixou de ser dele. Só que ele achou que ele poderia enganar os apóstolos, e ele estava certo. Qualquer um aqui pode enganar qualquer um de nós. Só que nós não somos donos de igreja. Nós não somos donos do rebanho do Senhor. Obreiro nenhum morreu na cruz por ninguém. E Ananias e sua esposa viram todo mundo vendendo as suas herdades e depositando o dinheiro aos pés dos apóstolos, porque a obra estava sendo feita, o evangelho estava sendo anunciado, o Messias veio, vamos anunciar, porque o fim está próximo, e glória a Deus, e aleluia, e era uma maravilha. Vamos fazer nós também, só que vamos fazer porque todos estão fazendo, e não porque estava no coração. Então o que eles fizeram? Roubaram aquilo que era do Senhor, porque foi consagrado ao Senhor, e por conta disso Deus os fulminou. Acharam que podiam enganar os homens, e podiam, qualquer um pode enganar o homem, mas de Deus ninguém escarnece, de Deus não se zomba, a Deus ninguém engana, a Deus ninguém engana. Por isso foram fulminados diante do Senhor. Então, amados, onde é que estava o coração deles? No Senhor? Quem era o ídolo deles? O ídolo deles era o dinheiro. O coração deles estava atribuindo ao dinheiro um valor maior do que o valor que Deus deveria ocupar na vida deles. E por conta disso, entrou a mentira dentro da casa do Senhor, na obra do Senhor, no meio da igreja. Amados, atualmente, e isso, quando eu falo atualmente, começou ontem, não começou semana passada, não. Porque esse exemplo que eu vou trazer aqui, eu vivi isso em 2007, se eu não me engano. Entre 2005 e 2007. Uma coisa assim. A gente vê uma coisa preocupante, como eu falei aqui, né? A gente para um pouquinho para tentar lembrar, que às vezes a coisa foge um pouquinho da memória, né? Muitos estão pensando que cultuar a Deus, tá? Para se cultuar a Deus, como eu falei aqui, basta fazer o que quer, né? Vou fazer o que eu quiser, o que me der na telha. Basta eu vou pintar tudo de preto, vou botar luzes piscando, ou uma festa, um pancadão, e eu vou servir a Deus, e Deus vai se alegrar com isso. Vamos botar música aí para poder atrair juventude. Gente, se o Espírito Santo de Deus não convencer da justiça, do pecado, do juízo, entenda uma coisa: você pode fazer a estratégia que você quiser, que não vai convencer. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, ninguém mais. E muitas das vezes não é para convencer, não. Muitas das vezes não é para atrair, não. É só para ter uma desculpa para poder continuar nas mesmas práticas que estavam lá atrás, aquelas mesmas práticas que se vivia fora da igreja. Outros, uma desculpa para poder vender CD. Hoje não vende mais CD, mas poder estar na mídia, poder estar ser o número 1 do sucesso. E aí pega qual é a música, qual é o hit do momento, né? Pega um papel, uma caneta.
estava preparando esse esboço e eu estava lembrando que eu tive uma professora de arte no colégio, educação artística, que ela uma vez, eu não lembro qual é a técnica, mas ela passou isso pra gente. Era ela deu uma música, dividiu a turma em grupos e deu uma música para cada grupo. E o trabalho era, em cima daquela letra, daquele arranjo tudinho, nós tínhamos que fazer uma outra letra totalmente diferente daquela letra ali, dentro da mesma música, do mesmo ritmo, o mesmo som, a mesma melodia, tudo. E a gente achou que seria uma coisa muito difícil, mas quando a gente sentou para fazer, a gente viu que era uma coisa extremamente fácil. Tanto é que em uma aula de 50 minutos deu tempo de dividir a turma em grupos, todo mundo fazer suas músicas e apresentar lá na frente. E muitas das vezes é isso que a gente vê no meio gospel. Pega-se a música que está bombando aí nas rádios e faz uma versão dela para tocar. E aí aquele jovem que quer curtir, que quer viver a balada ali, e às vezes não tem dinheiro para pagar uma entrada, vai, ali é igualzinho a música, e quer viver nas mesmas práticas ali dentro. Eu me lembro de uma dessas festas de jovens, que eu tive o desprazer de ir. E eu falei assim, poxa, que bênção, está cheio de jovem aqui, que maravilha. E daqui a pouco eu olhei assim, porque ia ter cantor famoso. Som de rádio e tudo mais. E aí quem estava dirigindo o trabalho lá falou, não, fulano de tal só vão chegar a partir de tal hora. E eu estava ali olhando e daqui a pouco comecei a ver jovens entrando, chegando com esses fardos de cerveja na mão. Eu falei assim, ué. E quando eu fui falar alguma coisa, não, mas não é daqui não, eles estão comprando no posto que é ali do outro lado. Mas pelo menos eles vão ouvir a palavra, né? Pelo menos vão receber a oração. Eu me retirei, né? Vocês vão se deparar com esse tipo de coisa. Infelizmente. Você vai pensar assim, mas não é possível que isso aconteça. Vocês vão se deparar com esse tipo de coisa. E vocês precisam estar prontos para não negarem a fé, para não negar esse compromisso que vocês assumiram aqui nesta noite, para não negar toda a obra que foi feita no Calvário por cada um de nós. Um serviço estranho, então, é atribuir um valor diferente para algo daquele que Deus atribui. Talvez não, com certeza, muitas pessoas ali estavam atribuindo um valor positivo àquele serviço ali, aquilo que estava sendo feito ali. Mas que valor Deus estava atribuindo àquilo ali? A gente não pode atribuir a ídolos, sejam eles qual forem, a música do momento, a moda, ou seja lá o que for, um valor diferente daquele valor que Deus, o Eterno, atribui. Salmos número 115 vai nos falar a respeito disso. A palavra que Deus nos traz aqui. Salmo 115, verso 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então quem idolatra algo ou alguém, no fim das contas vai se tornar igual àquele ídolo. Se for um ídolo de barro, de pedra, vai ter pés e não vai caminhar. Vai achar que vive, mas estar morto. É isso que essa palavra tem a dizer. Lembra lá das cartas de João em Apocalipse? Tem nome de que vive, mas estás morto.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. É isso que essa palavra aqui está dizendo, amados, a respeito da idolatria. Mas como é que pode? Não, eu não vou virar uma estátua que tem pé e não anda. Eu estou aqui, estou caminhando, eu estou falando. Tem nome de que vive, mas está morto. Precisamos dar o devido valor às coisas. Vou correr aqui um pouquinho para adorar. Precisamos dar o devido valor às coisas de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios que não agradam ao Senhor. Reverência, respeito. Sabe o que é isso aqui? Que Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 está nos dizendo que nós devemos atribuir às coisas o mesmo valor que Deus atribui, que nós devemos atribuir às pessoas o mesmo valor que Deus atribui, que nós devemos atribuir a Jesus o mesmo valor que Deus atribui, que nós devemos atribuir à obra do Senhor o mesmo valor que Deus atribui. Não podemos fazer da obra do Senhor uma coisa banal, uma coisa sem reverência e sem respeito algum. Aleluia. E mesmo se todos estiverem desobedecendo, faça diferente. Pedro e os apóstolos nos dizem isso lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Eles vão dizer assim: importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens, e agradar a Deus do que agradar aos homens. Pastor, mas todo mundo está fazendo assim, pastor. Todo mundo está fazendo assim. É assim que a palavra de Deus diz? Não. Ela não é a nossa regra de fé e de prática? Então eu fico com a palavra de Deus. Não importa o que todos estão fazendo, eu prefiro obedecer, eu prefiro ser fiel à palavra de Deus. Idolatria, amados, é algo muito mais profundo do que apenas se prostrar diante de uma imagem. Tem a ver com valor, amados. Tem a ver com valor. Toda vez que a gente atribui um valor diferente àquele que Deus atribui, nós estamos cometendo idolatria. Se Deus atribui um valor negativo a alguma coisa, se Deus atribui um valor negativo à bebedeira, a gente não pode dizer que vai receber a oração, que vai ouvir a palavra. Se Deus atribui um valor diferente à prostituição, nós não podemos atribuir, dizer não, mas não tem não mais. É o mesmo valor que Deus atribui, é o valor que nós devemos atribuir. Se Deus atribui um valor negativo a algo e nós prestamos diversos a algo, e nós, sob pretextos diversos, não tem desculpa, mas os fins vão justificar os meios, é para o crescimento da obra. Que obra? Para o crescimento de que obra? Porque eu me lembro, quando eu era criança, que quando se passava na porta de uma igreja, os pais da gente não deixavam nem de falar alto, eles falavam baixo. Hoje, esses mesmos jovens que estavam nessa época aqui, em eventos como esse, perderam totalmente o respeito e o referencial. Hoje você está em culto e a criança vai jogar uma bola e vai quebrar o vidro da igreja, vai jogar uma pedra e vai quebrar o vidro da igreja, e se você for falar alguma coisa, você ainda está errado. Vai passar na porta e vai bater, se você falar alguma coisa, você ainda está errado. Porque começou-se a tirar a reverência e o devido respeito às coisas de Deus lá atrás. Amados, Bíblia, guarde isso, é a nossa regra de fé e de prática. Isso significa que precisamos viver de acordo com ela. Precisamos ter os valores que estão aqui, determinados aqui. Amados, tem uma coisa para nós encerrarmos, muito bacana, a respeito de Moisés, que eu usei ele como exemplo aqui, quando falamos a respeito de Davi, que era algo antigo para a época de Davi. Imagina para a gente, mas Moisés tem uma lição maravilhosa para nós nessa noite, e principalmente para os obreiros que estão sendo consagrados aqui. O nome Moisés, em hebraico, ele é escrito com 3 letrinhas. Se fala Moshe, é um Mem, um Shin e um Re, só 3 letrinhas.
fala de Deus aqui, tem duas palavras que nós no Brasil usamos muito para Deus, né? Senhor, nas Bíblias, né? E Altíssimo. A maior parte das traduções vão falar usar o Senhor ou o Altíssimo. Em hebraico também se usa duas palavras. Adonai é uma, Hashem é outra. Quando você pega e põe o nome de Moisés na frente de um espelho e vê o reflexo dele, você não vai ver Moisés, mas vai ver Hashem. Olha só que mistério, ó. Se reflete o nome de Moisés, o reflexo do nome de Moisés é Deus. E você? E aí fica a pergunta confrontadora para nós nesta noite, né? Para os consagrados e também para cada um de nós. Quando você se olha no espelho, você tem visto Jesus? O que será que você tem visto quando você olha no espelho? Medite nessa pergunta e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplaude o Senhor Jesus. Graças a Deus. Boa palavra, pastor Fernando. Palavra simples e objetiva, né? Que aqui hoje começa uma nova etapa para os novos obreiros. Vou estar entregando. Vou convidar os irmãos, vem até aqui. Esse livro aqui é para os irmãos estudar e meditar. É muito interessante, tá bom? Esse é para a irmã. Estude, muito construtivo, muito bom. Eu creio que a irmã vai absorver muita coisa desse livro, bem? E a Bíblia a entrega para o pastor. E os diplomas estão aqui, os certificados. Está entregando, né? O Edson. Para o final, né? Agradecemos a todos que estão aqui, pelos irmãos que ficaram até o momento. Logo depois tem um bolo ali, tá? Um refrigerante para os irmãos. E pastor Hélio, vai estar orando. Eu queria que o pastor Mário desse a bênção apostólica. O pastor Mário é pastor também do ministério. Chama a família dos irmãos, pode vir para frente. Entrega o pastor Mário para depois dar a bênção apostólica. Estamos aqui. Pastor Hélio, tu vai estar terminando com a oração. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos e oremos. Eterno e soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso, em que aqui, Senhor, adoramos a Ti na beleza da Sua santidade. E aqui nos reunimos como igreja, Senhor, porque conhecemos, Senhor, o Teu senhorio e sabemos, Senhor da glória, que nós somos totalmente dependentes de Ti. A igreja é Tua. Esse povo foi comprado pelo sangue do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Obrigado por Tua palavra ministrada, Senhor, através do Teu servo. Ó Deus, obrigado, Senhor, por cada vida que entrou por essas portas e contribuiu, Senhor. Ó Deus, cooperou com este trabalho nesta noite. Que o Senhor nos despeça em paz, em segurança e nos leva a caminho de nossos lares, Senhor, sobre as Tuas asas potentes, a sombra do Altíssimo, Senhor,
pois assim descansamos e confiamos, Senhor, em Ti, porque o Senhor nos dará uma noite de paz, de um sono abençoador e reparador. No nome de Jesus, eu te agradeço, crendo na vitória da Tua igreja e da família, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Amém. Um bom final de semana em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos terminar.